Fala aí, concurseiro, tudo beleza? Aqui é o Luiz Eduardo, professor e coach do Estratégia. Para quem não me conhece, eu sou também auditor fiscal do estado de São Paulo e nesse canal do YouTube eu passo algumas dicas de estudo, então se você quiser ter acesso, só dá uma olhadinha nos meus vídeos anteriores. Se você gostar, se inscreve aqui no canal, curte os meus vídeos. Se tiver alguma dúvida, deixa no comentário, vai ser bacana porque eu respondo e de repente fica lá para outros colegas, outros concurseiros consultarem também. Hoje eu queria falar nesse vídeo aqui sobre produtividade nos estudos. E não tem como a gente falar em produtividade sem falar na procrastinação, né? Produtividade é fazer as coisas com alto custo-benefício. E procrastinação é ficar enrolando para fazer as coisas que você deve fazer obrigatoriamente. No caso aqui, como a gente quer estudar mais para que reduza o nosso tempo necessário para aprovação, é muito importante esse tema, né? A gente ganhar produtividade e você, ao longo do seu dia, de repente você tenha momentos no seu dia de procrastinação, de ficar fazendo algumas coisas que não são o seu estudo e que, se você pudesse utilizar esse tempo como estudo, seria melhor, você seria aprovado mais rápido. Então, para a gente fazer uma análise nesse assunto, a gente precisa falar sobre tarefas. E ao longo do nosso dia, a gente tem diversos tipos de tarefas diferentes. A gente tem aquelas tarefas que constroem alguma coisa para o nosso futuro e a gente tem as tarefas que só ocupam a gente em virtude do nosso dia a dia mesmo, da nossa vida pessoal. Como a gente está falando de estudos, a gente vai considerar aqui que a tarefa que você tem atualmente que vai construir o seu futuro é o estudo para concurso. Então a gente tem essas tarefas que vão construir o seu futuro e, de outro lado, a gente tem as tarefas que vão te ocupar. Eu queria olhar agora para essas tarefas que vão te ocupar para a gente falar um pouquinho sobre elas. Porque se a gente tirar tempo dessas tarefas que te ocupam, a gente consegue migrar esse tempo para as tarefas que vão construir o seu futuro, que é o seu estudo. Dentro das tarefas que te ocupam, você tem aquelas tarefas que são obrigatórias e tem as tarefas que não são obrigatórias. As tarefas obrigatórias são, talvez, pagar conta, levar o seu filho no médico, ir ao trabalho, enfim, esses compromissos que a gente tem que fazer e não pode adiar, a gente tem que fazer em algum momento do nosso dia. As tarefas que não são obrigatórias é ficar assistindo TV, entrar na internet, ficar de bobeira, perder tempo lendo e-mail, lendo coisas sem sentido. Importante lembrar que essas tarefas que não são obrigatórias não necessariamente são momentos de lazer. Talvez você possa falar, Luiz, mas ficar na internet para mim é lazer. Não, beleza, então você coloca, não, meu lazer agora vai ser meia hora de internet. Quando você define isso, que isso vai ser um lazer, você aproveita melhor aquele momento, aqueles minutos de lazer que você vai ter, você fica com a consciência tranquila e, ao mesmo tempo, quando acaba aquele tempo de lazer ali, você tem um controle sobre ele, você vai fazer o que você tem que fazer, as suas obrigações, vai deitar para dormir, enfim. Agora, se você perde tempo assim com essas tarefas que não são obrigatórias, sem colocar um tempo para elas e sem encará-las como lazer, você está correndo o risco de, depois de fazer esse lazer, você não ter aquele sentimento de que foi um lazer, de que você se deu um momento de lazer. O lazer, ele torna a gente mais tranquilo, ele dá uma relaxada na gente, enfim. Então, se você perde um tempo na internet e era para ficar meia hora e fica uma hora, pelo contrário, aquilo não vai te dar uma relaxada, aquilo vai te dar depois um sentimento de angústia, que você perdeu um tempo que você não tinha. Então, tome cuidado com essas tarefas que não são obrigatórias. Se você quiser colocar um lazer no seu dia, coloque e identifique aquele período de tempo como lazer. É importante ter isso e ter delimitado, porque se o teu dia é delimitado a 24 horas, o seu lazer também tem que ser, suas tarefas também tem que ser, seu sono e o seu trabalho. Em relação às tarefas obrigatórias, tente matar o máximo possível delas antes da sua sessão de estudos. Isso vai impedir que você, na hora que esteja estudando, lembre de uma tarefa obrigatória e tem que parar o seu estudo para lá e cumprir aquela tarefa. Tem tarefas obrigatórias que não dá para fazer antes da sessão de estudos. Por exemplo, colocar o seu filho para deitar para dormir à noite. Talvez ele deite para dormir 9 horas da noite. Você estuda antes desse horário. Não tem problema, coloque no seu planejamento. Você vai estudar até 8h30, 8h50, eu não sei. E a partir daquele momento você vai ter uma tarefa obrigatória. Não tem problema. O que eu falo são das tarefas obrigatórias que não tem uma carga horária disponível, tem que ser feita naquele dia. Então mata isso o mais cedo possível para você sentar para estudar com o mínimo de coisa na cabeça para ficar pensando e atrapalhando a sua concentração na hora do estudo. Agora vamos falar das tarefas que constroem o seu futuro, que é o seu estudo para concurso público. Você pode fazer o seu estudo, essas tarefas, de duas maneiras. Você pode fazer essa tarefa na risca ou você pode fazer ela com antecedência. Fazer a tarefa na risca, o que é? É o aluno aqui que eu acompanho no programa do coaching, ele tem lá 3 horas de estudo por dia e ele acaba de fazer essas 3 horas de estudo 20 minutos antes de dar o horário dele para a cama. Ou seja, ele poderia fazer essas 3 horas de estudo antes, no decorrer do dia dele, mas ele fica enrolando, entrando na internet, vendo TV,
conversando, batendo papo, e quando vai ver, no final do dia, caramba, eu tenho que fazer 1 hora de estudo, que tá faltando e tal, e vai fazer essa 1 hora de estudo minutos antes de ir pra cama. Bem, o bom disso é porque ele ainda assim tá estudando 3 horas, então tem esse mérito, pelo menos tá cumprindo a carga horária de estudo dele. E em virtude disso, se tá cumprindo a carga horária, vai ter uma sensação de dever cumprido, isso vai acontecer. Mas o problema é ficar sempre com aquela sensação de, nossa, caramba, agora que eu consegui acabar meu estudo, ufa, ainda bem, pelo menos eu consegui acabar. Então fica com uma sensação de um peso, de uma carga que você tem que levar, e todo dia você tem que apanhar daquele negócio antes de deitar para dormir. Fica uma sensação ruim, e isso no final de tudo pode dar a você a impressão de que o seu estudo é algo muito pesado. Apesar de estar construindo um futuro muito bom para você, você vai ao longo do tempo achar que isso sempre é uma punição. Mas se você faz essas tarefas que constroem seu futuro com uma certa antecedência, o pensamento muda completamente. Se você se programa para ter uma produtividade melhor ao longo do seu dia e faz logo a sua sessão de estudos, isso vai permitir até que você tenha um lazer depois de estudar. Isso vai te dar a sensação de dever cumprido muito melhor porque você acabou a sua sessão de estudos, e ainda vai te permitir, talvez, estudar ainda mais, porque se você tem produtividade e acaba as suas 3 horas de estudos antes do que o programado, você sempre está conseguindo fazer 10 minutos antes, tem dia que você faz 20 minutos antes, você acaba a sessão de estudos, isso vai sempre te dar uma sensação boa. Não, estou sempre fazendo o que eu tenho que fazer com uma antecedência. E de repente aquelas 3 horas de estudo, num dia são 3 horas e 10, no outro dia 3 horas e meia, e isso tem um potencial de aumentar a sua carga horária de estudo, até porque você quer aumentar, você percebe que pode aumentar e você quer aumentar. Então pensa sempre nisso, nessa produtividade que você pode ter. Eu vou publicar ainda alguns vídeos sobre como você pode aumentar a produtividade ao longo do dia, mas a ideia nesse vídeo é falar sobre a produtividade que você pode ter a nível de diferentes tarefas no seu dia, beleza? Um grande abraço para você. Se você gostou, curta o vídeo, não deixe de se inscrever aqui no canal para acompanhar os demais vídeos aqui que a gente vai postar. Um abraço e é isso aí, vamos seguir em frente. Sucesso!